Vamos então aqui ao conto Pirotécnico Zacarias, do grande Murilo Rubião, e cuidar que antes dos contos, o Murilo Rubião ele acaba incluindo uma epígrafe bíblica, e essa epígrafe acaba resumindo o conto, ou acabava tocando no assunto que ia ser abordado, fazendo alguma referência, certo? Aqui qual é a epígrafe bíblica? E se levantará pela tarde sobre ti uma luz como a do meio-dia, e quando te julgares consumido, nascerás como a estrela d'alva. Ele tira de Jó. Bom, então aqui a gente tem um conto que é narrado em primeira pessoa pelo pirotécnico Zacarias do título, e o próprio narrador, que é esse Zacarias aí, ele acaba nos dizendo que ele morreu, e estranha como falam dele ainda, ó. Raras são as vezes que nas conversas de amigos meus não surge esta pergunta: teria morrido o pirotécnico Zacarias? Então a gente já cai aqui nesse realismo fantástico, né? Essa questão toda, porque alguns estão dizendo que o Zacarias está vivo, outros que são mais supersticiosos estão achando que ele é só uma alma penada e tudo mais. E o que ele diz? E ainda há aqueles que afirmam de maneira categórica o meu falecimento e não aceitam um cidadão existente como sendo Zacarias, o artista pirotécnico, mas alguém muito parecido com o finado. Uma coisa ninguém se discute: se Zacarias morreu, o seu corpo não foi enterrado. Bom, e qual é o detalhe aqui que a gente já entra nessa questão do próprio narrador tentando entender se ele está morto, se ele não está morto aqui, né? Só quem pode dizer a verdade é o próprio Zacarias, o narrador. Só que quando ele quer explicar o que aconteceu, as pessoas fogem dele. Dentro daquela questão, tá, ele morreu, mas como é que ele está vivo? E claro que aqui a gente cai numa grande homenagem às memórias póstumas do Brás Cubas do Machado de Assis, né? Reparem, quando apanhados de surpresa, o pessoal, né, eles ficam estarrecidos e não conseguem articular uma palavra. Ou seja, ele quer explicar, mas ele não consegue ter atenção do outro lado, porque o pessoal fica com medo, estarrecido, surpreso, e acaba, de certo modo, né, fugindo essa ideia, né? Acaba fugindo ali, tá? Bom, e o que o pirotécnico Zacarias explica? Em verdade, morri. Já que ele não consegue se explicar, não ter voz, né, para nada, ele está dizendo, em verdade, morri. O que vem ao encontro da versão dos que creem na minha morte. Por outro lado, também não estou morto, pois faço tudo o que fazia antes e devo dizer com mais agrado do que anteriormente. Então, ele vai explicar agora alguns detalhes, reparem, né? Ele começa a falar sobre cores, ele diz que no começo, né, foi uma coisa mais azul, ó, depois verde, amarelo e negro, de um vermelho compacto. Quando tudo começava a ficar branco, veio um automóvel e me matou. E aí ele começa, né, nessa questão toda de lembrar da morte dele, que ele foi atropelado aqui, né? Ele começa a se lembrar da escola, da chamada da escola. Reparem, Simplício Santana de Alvarenga. Aqui o nome dele, né, e tudo mais. Então, ele diz, né, que foi atropelado, a cabeça começou a rodar, começou a ser arrastado ali e tudo mais, né, enfim. Até ele diz, né, que conseguiu pegar uma roda de fogo, ó, que se pôs a girar com grande velocidade por entre elas, sem queimá-las todavia. Lembrar que ele é um pirotécnico, né, aquele que fabrica, que trabalha com fogos de artifício. Então reparem que aos poucos aqui ele está indo em flashback, está relatando momentos agora da infância dele. Ó. Simplício Santana de Alvarenga não está? Tira a mão da boca, Zacarias. Então a gente pode até chegar à conclusão que Zacarias aqui é o apelido dele, né? A professora magra, esquelética, os olhos vidrados, empunhava na mão direita uma dúzia de foguetes. Bom, então o Zacarias lembra, né, agora da morte dele, tá lembrando da infância também, né? Que o carro que atropelou ele não buzinou. Então ele não conseguiu ver os faróis, nada. Então a gente fica sabendo que ele sofreu um acidente, foi atropelado. Só que quem vem ali para ver o atropelamento, vem ali quem estava no carro, né? Algumas mulheres, as mulheres estão meio desmaiando ali, surgem os homens também que estão bebendo, tá? E o que os homens pensam? Ó, se puseram a discutir qual o melhor destino a ser dado ao cadáver. Enquanto isso, o pirotécnico Zacarias, que foi atropelado, né, tá todo ali ensanguentado, né? Não protestava contra o fim que os moços lhe desejavam dar. A ideia inicial, logo rejeitada, consistia em em transportar para a cidade onde me deixariam no necrotério. Então, o que acontece?
a primeira ideia é deixar o Zacarias, que foi atropelado, né, no necrotério. Só que qual é o detalhe? Todo mundo pensa, não, mas só um pouquinho, se a gente botar ele todo ensanguentado no carro, vai sujar todo o carro. E aí havia ainda o inconveniente das moças não se conformarem em viajar ao lado de um defunto. Nesse ponto, eles estavam redondamente enganados, como explicarei mais tarde, porque ele vai dizer que está vivo ali ainda, né? Bom, então qual é o detalhe, né? Reparem que houve um atropelamento, mas tem também toda aquela questão da omissão, aquela questão, o que a gente vai fazer com o corpo agora, certo? Vamos levar ao necrotério? Não, mas vai sujar o carro. Reparem a preocupação em sujar o carro ali, certo? As mulheres não querem viajar do lado de um defunto, mas sim, mas e a tua responsabilidade? Tu acabou atropelando a pessoa, né? E aí tem um homem ali que acaba sendo, de certo modo, assim, o mais responsável, que está mais impressionado com o acidente. O que ele diz, né? Ele quer levar o corpo para o cemitério. Só que reparem, os companheiros não deram importância à proposta. Por quê? Porque qual é a ideia, né? Parece que está todo mundo ali bebendo, meio aquela questão da irresponsabilidade, né? E aí o Zacarias, ele sente uma espécie de simpatia por esse rapaz, porque ele é o único que, de certo modo, é responsável, que tem um pouco de coração, de lado humano. Discutiram em seguida outras soluções para o Zacarias, né? E por fim consideraram que me lançar ao precipício, um fundo precipício que margeava a estrada, limpar o chão manchado de sangue, lavar cuidadosamente o carro, quando chegassem à casa, seria o alvitre mais adequado ao caso e o que melhor conviria a possíveis complicações com a polícia. Então reparem, total omissão com a morte aqui, botar no carro, largar num precipício, ou seja, dar um fim para o corpo, limpar o carro e tudo mais, e tentar fazer uma espécie de crime perfeito ali. Só que o narrador não acha isso legal, né? Esse, vou me largar no precipício, eu vou ficar lá, sei lá, escondido numa vegetação, numa terra, né? Se tal acontecesse, jamais seria descoberto no seu improvisado túmulo e o meu nome não ocuparia as manchetes dos jornais. E aqui já tem um pouco dessa questão também da aparência, né? Pelo menos eu quero aparecer, nem que seja na morte, né? Então, o que o Zacarias, o narrador, pensa aqui, né? Ele sabe que ele tem que agir, por quê? Porque tem uma indecisão ali. E o Zacarias, então, que foi atropelado, resolve agir, né? O que ele diz? Alto lá! Eu fui o atropelado, eu também quero ser ouvido. Mas reparem o absurdo, o morto está falando, né? E aí reparem, Jorginho empalideceu, soltou um grito surdo, tombando desmaiado enquanto seus amigos, algo admirados por verem um cadáver falar, se dispunham a ouvir-me. Então reparem, né, que já tem um ali que cai desmaiado, enquanto os outros levam tudo numa boa. Não, vamos conversar, vamos argumentar, né? E o narrador lembra que ele é uma pessoa que sabia falar, que sabia argumentar. A morte não extinguir essa faculdade de eu falar bem. Após curto debate no qual expus com clareza os meus argumentos, os rapazes ficaram indecisos. E aí, qual é a ideia que tem, né? A proposta é incluir o Zacarias no grupo deles. Porque tinha ali, né, 3 homens e 3 mulheres, né? Faltava uma para mim. E eu não aceitava fazer parte da turma desacompanhado. Então o que acontece, né? Eles pegam aquele ali que acabou desmaiando, né? Que é o Jorginho ali. E eles acabam dizendo, bom, então, né? Vamos abandonar o Jorginho na estrada, tá? O que ficou desmaiado. Aí eles tiram essa roupa do Jorginho e colocam no narrador. Concordaram todos que ele, Jorginho, fora fraco e não soubera enfrentar com dignidade a situação, certo? Então, havia 3 homens, 3 mulheres. Atropelaram quem? Atropelaram o Zacarias. E como é que o Zacarias agora está no meio agora, né, ali deles, né? Porque um dos 3 ali, o Jorginho, né, acabou desmaiando e tudo mais, eles acabam dispensando o Jorginho, né? O que diz o Zacarias? Do que aconteceu em seguida eu não guardo recordações muito nítidas, tá? Porque quando o Zacarias estava vivo, ele diz, né, que a bebida não fazia muito efeito. Só que depois que ele morreu, ele foi beber, pumba, né, muito efeito. Pelos meus olhos entravam estrelas, luzes cujas cores ignorava, triângulos absurdos, cones e esferas de marfim, rosas negras, cravos em forma de lírios transformados em mãos, tá? E ele ficaria uma espécie de companheiro, né, de uma mulher que é uma mulher ruiva ali.
Ao clarear o dia, saí da semi-letargia em que me encontrava. Alguém me perguntava onde eu desejava ficar. Recordo-me que insisti em descer no cemitério, ao que me responderam ser impossível, pois àquela hora o cemitério se encontrava fechado. Então o narrador aqui, né, ele tenta até buscar daí uma notícia da morte dele nos jornais. Ó, fiz várias tentativas para estabelecer contato com meus companheiros na noite fatal e o resultado foi desencorajador. E eles eram a esperança que me restava para provar quão real fora a minha morte. Só que aí o tempo vai passando, os meses vão passando, né, e o narrador vai se acostumando. Só que é o seguinte, a dificuldade dele hoje é convencer os amigos. Mas convencer de quê? Ó? De que o Zacarias, que anda pelas ruas da cidade, é o mesmo artista pirotécnico de outros tempos, com a diferença de que aquele era vivo e este é apenas um defunto, né? Então, qual é a ideia dele? É que ele quer dizer que morreu, mas ele está ali, certo? E reparem agora a questão toda do pessimismo no conto, né? Quanto essa questão de falta de crença na humanidade, esse niilismo aqui do Murilo Rubião. Só um pensamento me oprime. Que acontecimentos o destino reservará a um morto se os vivos já respiram uma vida agonizante? Então reparem que aqui ó, o Zacarias é uma espécie de morto-vivo. Ele tenta provar que mesmo estando morto, aqui ele consegue ainda sentir todas as coisas, amar e tudo mais, né? E isso mais ainda do que quando ele estava vivo. Então, na verdade, aqui o Zacarias, o nosso narrador protagonista, reparem que ele continua com todas as características ainda de um vivo. Só que a gente vai lembrar agora o início do conto. Ó. A única pessoa que poderia dar informações certas sobre o assunto sou eu. Porém, estou impedido de fazê-lo por quê? Porque meus companheiros fogem de mim, tão logo me avistam pela frente. Quando apanhados de surpresa, ficam estarrecidos e não conseguem articular palavras. Como eu não consigo me explicar, em verdade, morri. Então aqui a gente tem também nessa questão toda do Murilo Rubião, trabalhar também com características que eram do Machado de Assis, né? A questão toda do pessimismo, das aparências e tudo mais.